galera que tá assistindo, o que ele está fazendo? Vamos falar de várias coisas que a gente falou aqui. Eu falei que a partir do momento que você abre percepção, abre possibilidade, começa a mudança. O que está acontecendo com você aqui ao vivo é o seguinte: algumas coisas que eu estou falando estão abrindo percepções e já começou a mudança. Só que você é um cara que já está envolvido no mundo do desenvolvimento. Sim. Então, no teu cérebro, isso está fazendo um fluxo gigante de reprogramação. Seu cérebro está gastando energia agora. Falando, putz, e aí ele tá reprogramando um monte de coisa ao vivo. Por isso que você tá com dificuldade de construir a frase. Porque a tua energia tá condensada em várias ressignificações que você tá fazendo. Beleza? Sim. Tecnicamente é isso que tá acontecendo. Mas vamos lá, vamos responder a sua pergunta. Eu falei lá atrás sobre descobrir, tirar o que cobre. Você pode ter habilidades incríveis que vieram como dom, talento, o que você quiser chamar. O que vai influenciar utilizá-la ou não é a quantidade de lixo que você recebeu. A quantidade de lixo, de trauma, de bloqueio, de experiência, de condição. Tudo isso vai gerar um empilhamento de porcarias. Lembra da mochila? Só que essa mochila, às vezes, ela tá tão grande que ela te sufoca. Só que você vai perceber uma desconexão. Você, cara, legal, eu até tenho sucesso. Eu sou um cara que tive sucesso no mundo corporativo. Eu virei diretor com 30 anos. Só que é um sucesso sem significado. Você fala, está estranho, não está congruente comigo. Você provavelmente devia sentir isso. Não está congruente comigo, não é isso, não é isso. Quando você começa a tirar os lixos, que aí no seu caso você falou, eu vim para o mundo do desenvolvimento, comecei a me conectar com outras pessoas. Quando você começa a tirar o lixo e aparece essa habilidade, você vai saber porque ela toca você. Não é sobre quanto tempo ela demorou para aparecer. É sobre flow, é sobre prazer. É sobre a vontade que você tem de explorar isso. É tudo isso. Aí como que você faz, então, para treinar esta habilidade ou para... Não importa a idade que ela apareceu. Você vai ver pessoas, por exemplo, o dono do KFC lá, com 50 e poucos anos, ele descobriu o chamado dele e explodiu. A idade ela não é importante. O que importa é a intensidade e a ativação. Então, você ativou o que estava desativado. Aí você vai ter que pôr intencionalidade para que você consiga desenvolver. Quando você pega uma pessoa que tem muito sucesso... Vamos falar de sucesso financeiro aqui, um Steve Jobs da vida e tal. Já percebeu que as pessoas falam que ele é excêntrico? Sim. Não, ele é excêntrico. O que ele fez? Ele investiu brutalmente no que ele é bom. Brutalmente. Ele ignorou o que ele não é bom. Ele terceirizou o que ele não é bom. Se você é um empresário, contrate pessoas melhores que você no que você não faz bem. Ó, clique aqui também que eu fiz na minha carreira, tá? E faço ainda até hoje. Saber o que você não é bom é uma habilidade. Reconhecer o que você não é bom é uma habilidade. E aí, com a consciência disso, você traz complementos. Então, na minha carreira, por exemplo, eu sempre tive pessoas muito organizadas, muito estruturadas, muito do processo. Eu sou muito criativo, eu sou bom, eu faço conexões. Agora, me colocar para executar o mesmo processo todo dia, sou ruim. Então, eu me cerco de pessoas que me ajudam. Como é que você desenvolve esta... Então, sim, a habilidade natural Ela é desenvolvível? Sim. Só que o que a gente não percebe é o seguinte, vamos pegar a criança e depois a gente faz o paralelo para o adulto. A minha irmã é um exemplo bom. Minha irmã é muito musical, ela tem uma habilidade musical altíssima. Minha irmã toca violão, eu não toco nem campainha, tá? Minha irmã toca violão, teclado, flauta, cara, tudo que aparecer na frente dela, ela toca numa banda, inclusive. Ela já era assim com 14, 15 anos. A gente tende a olhar e falar, nossa, esta pessoa é um alienígena, né? Ela tem um dom natural. Só que se você... Eu sou irmão, eu vivi com ela. Eu tenho memória dela pequenininha. Você lembra aquela flautinha que a escola dá? E minha irmã com aquela flautinha, fi, fó, horas. Horas em casa. Então, se você for olhar a quantidade de horas que ela investiu naquilo por prazer, deu a tal das 10 mil horas. Entendi. Então, só que qual que é a grande diferença? É o esforço energético. Você vai colocar um esforço para desenvolver isso, isso vai te retroalimentar com prazer, vai te fazer ter muito mais intensidade, vai te gerar uma alimentação energética.
E aí você vai se desenvolver muito mais. Porque olha só, vamos usar o teu exemplo como comunicação. Se é de fato uma habilidade, você vai ter prazer em buscar comunicadores, em ler livros sobre comunicadores, em modelar pessoas comunicadoras, em melhorar a tua comunicação. Isso é prazeroso para você. Você vai colocar... E outra... Então, na verdade, não seria bem habilidades naturais. Seria habilidades que você tem mais afinidade, talvez. A gente chama de habilidade natural, mas a gente poderia... É que usar dom é complexo, entendeu? Mas seria um dom mesmo, assim. É uma... Vamos melhorar. É uma inclinação natural. O que é uma habilidade? Conhecimento, técnica... conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição gera uma habilidade. Você tem inclinações comportamentais por natureza. Você tem essas inclinações. Só que aí, para gerar habilidade, conhecimento, prática e repetição. Se eu sou muito bom, se eu tenho uma tendência de ser um comunicador muito bom, e eu ficar tomando cerveja todo dia, e não sei o quê, e não fizer nada com isso, eu vou ser nada, vou ter nada de resultado. Para desenvolver a habilidade, você vai precisar lapidá-la. Só que ela vai ser muito prazerosa e tem uma outra questão, tá? Você tem uma lente... É como se você tivesse uma lente muito orientada para aquela habilidade. O que significa? Quando você vai modelar um comunicador, vai ler um livro, vai estudar sobre comunicação, você vai aprender 5, 6, 7, 8 vezes mais rápido. Você está afinado para aquilo. Do que uma pessoa que não tem a habilidade. Você já deve ter passado por isso em algum momento da sua vida. Você vai num treinamento, você lê um livro, você achou o máximo, e a pessoa do lado fala, não entendi nada que esse cara falou. E você acelerou naquilo ali brutalmente. É porque ela é uma inclinação natural que você tem, que a gente pode chamar também de dom, que a gente pode chamar de... Enfim, mas ela é uma inclinação natural que você tem. Fez sentido? Sim, certo, fazendo muito sentido. Tudo faz sentido. E aí, vamos lá de novo, mais uma conexão que a gente falou. E se eu descubro a minha inclinação natural, eu expando meu repertório através de mentoria, com um mentor, com um caminho, alguém que já tem o caminho, e desbloqueio a origem. Explode. Só que esse caminho é muito árduo. É muito de... Demanda muita energia. Na verdade, o meu grande processo é esse, sabe? Eu tô ressignificando tudo, desbloqueando. Que vai, volta, toda hora volta, sabe? Parece que aí te entende, vem a consciência... Só que parece que tem algo, tipo, te tirando. Tem. Não faz, né? O que é essa sensação, assim? Como você pode me explicar isso? Assim? Beleza, vamos para... Tem uma explicação técnica. Tem uma explicação lá do B, mas tem uma explicação técnica aqui, tá? Vou falar de 3 coisas, a gente concatena numa. Quando a gente fala da jornada do herói que a gente já falou, esta é a jornada. Você recebe um chamado, aí você ignora o chamado, aí acontece um problema, aí você toma uma decisão muito... drástica de sair da zona de conforto. E aí deu certo? Não. Aí você atravessou o limiar, bateu os problemas, os monstros, os desafios, enfim. Quem quiser saber mais sobre a jornada do herói, eu até falo um pouco sobre isso, tem um treinamento sobre isso. Mas, porque eu acho que ela é muito simbólica para o nosso desenvolvimento. Então, o que já está dizendo a jornada do herói? Que quando você se aproxima do chamado, vai existir uma força contrária que vai tentar te tirar desse caminho. Isso, no próprio frame da jornada do herói, ela fala isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Vamos falar aqui de... eu vou usar uma analogia que ela não é literal. Porque sempre tem alguém que... mas isso aí na neurociência não é assim. Ela não é literal. Ela tá aqui, é uma analogia para ficar fácil para a gente entender. Nós temos 3 centros de comando no cérebro. Você tem o córtex pré-frontal, que é o que basicamente te diferencia do macaco. Habilidade lógico-racional, conta, lógica. Tudo é processado aqui. Você tem o sistema límbico que fica no meio. O sistema límbico é basicamente a resposta emocional do mamífero. Pensa no teu cachorro. Teu cachorro, ele vem, você briga com ele expressa a emoção do medo, sai correndo. Dá 10 minutos, ele volta. Ele não registra aquilo. Beleza? Ele sente medo, tudo, mas ele volta. Terceiro centro de comando é o sistema reptiliano, que fica na base central do cérebro aqui embaixo. Que é o nosso sistema basicamente de luta ou fuga. Para que ele serve? Você imagina se eu for te dar uma facada aqui. Aí eu vou te dar uma facada. Meu Deus, será que essa faca está vindo... Morreu. Imagina que você está dirigindo, um carro te fecha. Nossa, esse caminhão está vindo a 32 km por hora e será... Morreu. Então, este sistema, ele desliga o teu raciocínio.
Até aqui é uma explicação meio Sim. normal, mas vamos chegar no ponto que é o da ressignificação de alto impacto, da questão de por que você fazer dinâmicas de desbloqueio, por que fazer ressignificações mais profundas fora do cognitivo. Porque o que acontece? Isso aqui é fisiologia. Basicamente, toda vez que ou o reptiliano ou o límbico são acionados, eles liberam cortisol no seu cérebro e eles anulam o teu raciocínio. Te expliquei por causa da morte, Sim. a emoção basicamente é a mesma coisa, por causa de reprodução e tal. Então, quando você está trabalhando na cognição, tá lindo. Onde você está programando? No córtex. Você está programando aqui. Sim. Só que eu acabei de te dizer que se você tiver emoção ou risco de vida ou morte, ele vai desligar o teu raciocínio. Ela vai trazer... É como se fossem 3 centros de comando. Lembrando que... O que é medo? Medo, no fim, se você for olhar, é um instinto de proteção. Então, o medo ele vai estar conectado com sobrevivência, logo está conectado com a base aqui do reptiliano, tudo bem? Tá. Então, o que acontece? Quando eu estou no cognitivo e eu aprendo no cognitivo e começam a vir outras coisas que estão me parando, que me dão medo, que me levam para outro lado, que baixam minha energia, que baixam o meu estado, é porque no campo emocional eu tô fraco ainda. Tá. Por isso que meu trabalho é de inteligência emocional. Você pode saber o que for. Voltamos lá pro dinheiro, lembra? Sim. Você pode saber o que for. Se você não tiver um treinamento emocional, ele vai... A gente chama ali... o termo é sequestro emocional, Sim. que o Goleman, inclusive, criou. Ele Imagina que você está dirigindo o carro, você está no volante, vem a emoção, ela te dá um tapa, Sim. te tira do volante, ela assume o volante. E quando você vai ver, você perdeu. Aí você fala, mas eu sabia. Eu sei isso. Tecnicamente eu sei. Mas você não treinou a tua emoção, não treinou o teu estado emocional. Vamos dar um exemplo bem claro. Você pega um policial ou um médico. A gente fala que policial e médico são frios. O cara tem um treinamento estressante sobre fortíssimo impacto emocional, faz com que ele tenha uma emoção muito treinada. Então, quando a razão conecta com uma emoção forte, os dois estão treinados, ele conecta os dois e ele toma a decisão. Sem juízo de valor se ele faz o certo ou errado. Mas o médico, ele vê morte, vê problema, vê gente amputada o dia inteiro. Ele treina a emoção dele, por isso que a residência é importante, mas mais para treinar o estado emocional. Ele treina a emoção e aí ele consegue tomar decisões conectando o emocional com o racional.